Bom, muito bom dia para todos os asistentes que estão no Brasil ou Latinoamérica e muito boa tarde para aquelas pessoas que estão do lado da Europa ou em Portugal. Hoje, antes de dar passo à comunicação técnica que temos como objetivo para o dia de hoje, un segundo. Agora. Bom, agradecer sobre todo a presencia a todos os asistentes e também poder ter essa oportunidade de apresentar soluções que Inerco e Orbital EOS conjuntamente podemos oferecer no ámbito da gestão de risco e de emergência e, em particular, no dia de hoje, aquelas soluções avançadas na gestão da resposta frente a derrames de óleo no mar. Antes de começar, gostaríamos de apresentar um pouco, brevemente, a equipa da Inerco e da Orbital EOS que vai participar nessa sessão. O primeiro de todo, meu colega Fernando Queiroga, que é o coordenador da área de riscos de Inerco Brasil, que tem uma ampla experiência e conhecimento em questões em matéria de risco e emergências em Brasil. Da parte da Orbital EOS, que é nosso parceiro estratégico para esse âmbito, estão conosco Pablo Benjumeda, que é o diretor de operações, e Isabela Gómez, que é analista e desenvolvedora do negócio para Brasil e para Portugal. Finalmente, eu sou Alfredo Ramos, o diretor executivo da Inerco Consultoria Portugal e Brasil. Para já entrar em matéria, como muitos de vocês já sabem, dos riscos mais significativos no setor de oil and gas, e concretamente no petrolífero, é aquele que está associado a esos acidentes ou episodios de derrames de óleo no mar que resultan en accidentes con muchas altas consecuencias envolvendo óleos y que tienen una alta repercusión tanto ambiental como social y, por tanto, para las empresas tienen una importante consecuencia, impacto en la reputación y también en la continuidad de sus negocios. Bom, pues entrando un poco en lo que va a ser a matéria de hoje, vamos ter como objetivo dar uma pincelada, umas noções básicas do que é Inerco e Orbital EOS como empresa e como aliança estratégica para dar esses serviços. Falar também de qual vai ser nossa solução e nosso enfoque de como oferecemos esses serviços. Y, por último, entrar ya en materia sobre lo que es el servicio en sí. Antes de eso, pues vamos a pues dar a conocer un poco lo que es Inerco y Orbital EOS. Inerco es una empresa que ya tiene casi 40 años de experiencia, una empresa que nació en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, en España, que ofrece soluciones en los campos fundamentalmente de tecnología de optimización de procesos de combustión, eficiencia energética y otras tecnologías ambientales, siempre focadas a reducción de emisiones y favorecer la transición energética y todos los procesos de descarbonización que estamos haciendo frente a nivel mundial. También estamos en los escopos de ingeniería, una ingeniería clásica de diseño de procesos industriales y con posibilidad de hacer proyectos en chave en mão también. Por último, estamos también en el ámbito de la consultoría, una consultoría que tiene tres focos fundamentalmente. O foco da segurança industrial,
análise de riscos, segurança de processos, o foco na segurança e saúde no trabalho, para aquelas indústrias com um alto impacto ou riscos para a saúde, e também no medio ambiente, onde pues participamos de proyectos para conseguir licenciamientos y definir mejores tecnologías disponibles y procesos medioambientales. Inerco tiene en ese momento pues escritorios en distintos países, en Europa, tanto en España como en Portugal. En América tenemos escritorio en Estados Unidos, América Latina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El último que fue iniciado año pasado en la India. Inerco, pues como ustedes pueden ver en la slide, ya dispone de unos 650 trabajadores que desenvuelven proyectos en casi 70 países, podemos decir, y tienen una fuerte presencia en lo que son los sectores de oil and gas, minería, electricidad, cemento y otros. Respecto a nuestro parceiro Orbitaleos, tenemos una alianza para dar un soporte a nuestros clientes en el ámbito de la polución do mar por óleo, con un servicio nuevo, innovador y avanzado que utiliza análisis inteligente de imágenes de satélites. Orbital tiene una equipa especializada que fue parte de administración del gobierno español dedicada y especializada en el rescate marítimo y la lucha contra la contaminación y polución de derrames de óleo. Ellos desenvolvían misiones de detección remota de derrames de óleo y son también especialistas en el desenvolvimiento de equipamientos de detección remota para misiones aéreas. Estuvieron trabajando durante más de 12 años en la materia y eso permitió a ellos, con ese conocimiento y con esa experiencia, desenvolver finalmente el servicio que estamos a presentar. Nuestro parceiro fue un dos tres vencedores en 2020, una competición para empresas emprendedoras organizada por la Agencia Espacial Europea para aquellas empresas que utilizaban tecnología espacial para desenvolver productos y servicios innovadores. El servicio, como estaba a decir, está baseado en una combinación de experiencia y conocimiento do time en esa detección de derrames de óleo no mar, junto con el uso de esas nuevas herramientas de inteligencia artificial que permiten, baseado en uso de imágenes de satélites y de radares ópticos, hacer esa detección. Esas imágenes están disponibles, por ejemplo, por la Agencia Espacial Europea o la NASA, son perfectamente accesibles para poder ser usadas con ese objetivo. Esa tecnología ya fue testada desde hace un par de años con suceso y en casos reales y que les van a presentar aquí hoy para dar a conocer para ustedes todas las ventajas y todos los beneficios que tiene el uso de esa herramienta. A partir de aquí, nuestro colega Fernando
vai apresentar qual é o enfoque, a estratégia que os serviços entre Inerco e Orbitaleo podemos oferecer para nossos clientes. Assim que, Fernando, por favor. Obrigado, Alfredo. Vamos ver aqui, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estão vendo a minha apresentação? Sim, perfeitamente, Fernando. Ok. Então, continuando. Bom dia, boa tarde a todos, né? Me chamo Fernando, como o Fredo apresentou. Eu sou o coordenador responsável técnico no escritório do Brasil. Tá? Bom, Inerco e a Orbital, né, têm ampla experiência e conhecimento, né, em gerenciamento de riscos e emergências, né, associados à poluição marinha, tá, por petróleo. Tá? Não só fornecendo assistência técnica, né, e apoio a muitos de nossos clientes, mas também para algumas autoridades governamentais. Então, nós temos experiência, né, em, por exemplo, realizar análise de risco e simulações avançadas, né, de acidentes envolvendo hidrocarbonetos. Temos experiência em avaliar e diagnosticar a capacidade de resposta e os meios para combater a poluição marinha, desenvolver planos e procedimentos operacionais de resposta e combate à poluição marinha, realizar treinamentos, né, simulados de emergência, além de aconselhar, né, prestar apoio em emergências e acidentes ocorridos no passado, também a gente tem experiência, além também de realizar assessoria às autoridades, tá? Há algum tempo, a Inerco desenvolveu um projeto, né, o projeto Cronos, né, para a definição de um sistema nacional de resposta à emergência nos portos da Espanha. Né? Então, foram desenvolvidos planos de emergência em 27 portos da Espanha. Isso é um pouquinho da nossa experiência aí. Então, a nossa missão, né, principalmente, é de sempre oferecer aos nossos clientes, né, soluções avançadas, né, de valor agregado no gerenciamento dos riscos e emergências. Tá? É aí que surgiu a parceria, tá, entre Inerco e a Orbital ELS, né, para oferecer no mercado soluções tais como o ELS Viewer, tá, uma ferramenta bem avançada aí, que, como veremos mais adiante, permite a detecção automática e precisa de derrames de óleo a partir de imagens de satélite de alta resolução, tá, por meio de algoritmos avançadíssimos. Tá? Então, esses algoritmos, eles analisam imagens ópticas e de radar de satélite de observação da Terra. Tá? Com isso, facilita a detecção, a quantificação, né, e previsão de derramamentos de petróleo no mar. E o mais importante, né, que consegue prever a evolução futura da mancha. Tá? Isso é importantíssimo para permitir tomadas de decisão mais eficazes, né, mais rápidas, mais ágeis, sobre as contingências marinhas com os meios apropriados de resposta. Tá? Bom, um incidente, né, envolvendo petróleo no mar, nós temos que aí a variável tempo é chave fundamental. Tá? E o tempo entre o início do incidente, né, e quando ele é detectado é particularmente bem crítico. Nem sempre, né, a gente sabe que nem sempre é simples, né, é fácil ou imediato identificar um vazamento. Em alguns casos, pode levar até muito tempo em que isso ocorra, uma vez que em muitos casos pode haver grandes extensões no mar, por exemplo, uma monoboia, né, separada de uma refinaria, né, por exemplo, por vários quilômetros, ou um campo de petróleo de plataforma. Em outros casos, pode acontecer que esses vazamentos sejam de uma magnitude muito pequena, né, e sendo difícil ser detectado com rapidez, né, pelas variáveis de pressão, por exemplo, vazão. E aí, sendo detectado tardiamente, o evento pode evoluir de uma forma catastrófica, aí, dando eventos sérios para o meio ambiente, danos fortes e importantes para o meio ambiente. Tá? Então, isso faz com que as empresas petrolíferas elas possuam, tem que ter ferramentas, tá, que permitem monitorar seus ativos, por exemplo, emissários submarinos, com navios e aeronaves, através de voos de aeronaves para visualizar grandes áreas, tá, e assim por diante. Bom, vou falar um pouquinho sobre também a chamada abordagem padrão. O
que é essa abordagem padrão, né? Hoje, o que é feito, né? Na grande parte das empresas, né? Assim como nós também. Nós realizamos análises de risco nas quais a gente estabelece alguns cenários, principais cenários de acidentes e derrames, né? São modelados com os modelos de cenários de pior caso, né? Então, a gente adapta essa capacidade de resposta em termos de recursos humanos para esses cenários acidentais de risco. E a partir daí definimos estratégias, né? Planos de contingência e de resposta, né? Para combater esse cenário de pior risco. E aí realizamos simulados e treinamentos. Tá? Mas nem sempre, às vezes, o acidente, quando ocorre, é fiel ao que está no estudo, né? Por vários itens aí. Um deles é os dados meteorológicos, né? Situações meteorológicas adversas, né? A gente não pode, é difícil prever qual é a questão ambiental que está envolvendo ali na hora do acidente. É aí que a abordagem proposta pela Orbital e Enerco entra, né? Que é fornecer um sistema de resposta com a solução digital, que é como eu já falei, é o EOS Viewer, né? Para detecção e monitoramento de manchas de óleo. Tá? Então, para dar um up nesses planos, né, de resposta à emergência. Tá? Bom, vou falar um pouquinho das aplicações, né? E eu começo falando, quem não gostaria, né, em uma emergência real, né, saber as dimensões do derrame, né? Por exemplo, saber onde é necessário disponibilizar os recursos, por exemplo, daqui 24 horas, até mesmo um dia, 2 dias, com essa tecnologia é possível. Tá? Não é possível antecipar e prever, né, a evolução da mancha de óleo. E dessa forma, a gente pode economizar recursos, tá? E impedir que a mancha se alastre tomando proporções aí preocupantes. Tá? Também, quem não gostaria de receber informações antecipadas de um possível acidente que possa acontecer devido a uma ação de algum terceiro, por exemplo, que está realizando um trabalho de manutenção, um trabalho de reparo, um trabalho de risco, por exemplo, né? Então, usando essa tecnologia, é possível realizar um monitoramento de uma determinada atividade. Tá? Então, quem também não gostaria de poder utilizar dados históricos com o objetivo de identificar acidentes, né, anteriores e, a partir daí, aprender com os acidentes antigos, né, com os acidentes anteriores, e assim poder alimentar, né, os novos estudos, né, com riquezas maiores, né, de detalhe, e aí fazer estudos cada vez mais completos, né, e mais robustos. Né? E já com a análise forense, é possível investigar um acidente, né, que ocorreu no passado e poder comparar com o levantamento feito pelas autoridades. Ou seja, é possível a gente investigar mais a fundo qual que é a origem real do acidente, sendo, portanto, essa ferramenta usada também para investigação e defesa também dos interesses da empresa. Tá? Então, resumindo aí um pouquinho, e como veremos mais adiante com a nossa colega Isabela, o EOS Viewer é uma ferramenta poderosíssima. Tá? Resumindo, ela é capaz de identificar e detectar derramamentos e manchas de óleo no mar, né, agilizando assim o combate à emergência daquele local. E o melhor é que sempre ela dispõe de dados contínuos em tempo real, tá, durante toda a emergência, que é de fundamental importância para a tomada de decisões de intervenção. Tá? É possível também, através dessa ferramenta, calcular o volume e espessura das manchas de óleo. É possível também prever a evolução da mancha de óleo, podendo dessa forma mobilizar recursos com mais rapidez, né, e com maior precisão. E também pode ser feito, é importante ressaltar aqui, pode ser feito em qualquer parte do mundo. Tá? E uma outra questão é um pouco da questão financeira. Né? Essa é uma ferramenta com uma solução econômica e competitiva em relação às soluções que a gente tem atualmente, né, empregadas, que é com relação ao que é hoje utilizado, por exemplo, é o monitoramento de ativos como voos, né, de aeronaves, que são bem mais caros, né, e são um pouco restritos. Tá? Então, eu vou passar aqui para minha colega Isabela, que vai explicar um pouco melhor, aí, detalhar um pouco dessa ferramenta EOS Viewer. Muito obrigado, pessoal. Disculpa un segundo, es que sí comentar que vamos a ter esa primera parte de exposición técnica y también un tempiño após finalizar para poder recibir preguntas y dar respuesta a esas inquietudes o dudas que pudieran surgir. Con lo cual, bom, simplemente vocês podem ir fazendo suas perguntas no chat y posteriormente podemos responder. Isabela, por favor.
Ok, boa tarde, bom dia a todos. Eu sou Isabela Gomes, eu sou cenógrafa e analista da Orbital. Trabalhei durante 11 anos no Serviço de Salvamento Marítimo, no avião da Guarda Costeira Espanhola, e em missões de combate à poluição marinha. Então, a ideia aqui foi transferir essa experiência operacional de todos esses anos trabalhando com combate à poluição marinha, onde os estudos da mancha, os sistemas de sensoramento remoto estavam instalados na aeronave, para mais alto, para a utilização de imagens de satélite associadas à inteligência artificial, gerando uma informação muito precisa e muito mais rápida. Então, como vocês devem ter percebido nos últimos anos, o sistema de observação da Terra, através das imagens de satélite, foi democratizado. Então, muitas imagens, hoje em dia, estão em acesso livre na internet. Então, como funciona o sistema na qual a ferramenta se baseia? A observação da Terra através das imagens de satélite são realizadas por essas plataformas que estão em órbita, escaneando a Terra de forma contínua. Essas imagens, essas plataformas, elas utilizam diferentes tecnologias, geram imagens, essas imagens são descarregadas e processadas pelo operador do satélite, e uma vez em Terra já é feita uma análise dessas imagens na orbital, isso já é feito, depende da orbital, e gerando informações de valor, que pode ser em formato PDF, de informes de PDF, ou de informação geoespacial, que achamos que é a forma mais acertada na toma de decisões em situações complexas. Nessa sequência, tem alguns pontos a ser tomados em consideração. Uma delas são os tipos de tecnologia que esses satélites têm instalados, que pode ser, no caso, utilizado na nossa ferramenta, pode ser satélites, sensores radar ou óptico. Mais na frente eu vou explicar um pouquinho mais. O número de imagens utilizado vai depender da área de interesse. O tempo de entrega da imagem depende do sistema de comunicação do operador do satélite, e o tempo de análise, sim, depende da orbital. Em geral, é realizado entre 15 e 30 minutos. É um tempo bastante rápido, que é muito importante na tomada de decisões. Nessa imagem, podemos ver duas fotos de diferentes tipos de satélite, uma missão da Estação Espacial Europeia. Do lado esquerdo é um satélite radar. Esse satélite tem integrado um sensor que se chama sensor de abertura sintética, e ele é muito interessante porque ele é capaz de ver a superfície da Terra, do ar, no caso, de dia e de noite. E também em zonas com muitas nuvens, zonas muito nubladas, chamado de satélite todo o tempo. Na parte inferior, podemos ver um esquema de como funciona esse tipo de satélite. Vocês devem ter percebido que quando o óleo está na superfície do mar, ele gera um efeito espelho, que ele é ocasionado por essa redução da rugosidade natural do mar. Então, as ondas do satélite, quando impactam essa zona onde tem o óleo, elas são refletidas para o espaço exterior, e as ondas que impactam a zona com rugosidade, elas voltam para o satélite, gerando uma leitura. Esse efeito se chama backscattering. Do lado direito, podemos ver a foto e um esquema de como funciona um satélite óptico. Nesse caso, é como se tivéssemos uma câmera de fotografia muito potente, instalada no sensor, no satélite, que é capaz de observar algumas zonas do espectro como das cores, não? Que o olho humano não é capaz de detectar. Então, através desse sensor, somos capazes de determinar, de fazer um estudo mais profundo da mancha da contaminação. Então, o serviço que oferecemos, ele vem imbuído de certas capacidades.
na detecção de um derramamento, a classificação de um derramamento, né, de acordo com a probabilidade, né, de que seja hidrocarburo. Em muitos casos, né, a classificação é 100% certeza de que é hidrocarboneto. Um mapeamento de espessuras, né, utilizando essa tecnologia dos satélites ópticos. Nesse caso, né, através do mapeamento de espessura, se pode determinar o volume, né, da quantidade de óleo. A identificação da fonte, quando está relacionado, né, com alguma fonte, a previsão da trajetória e a transformação, como esse derrame evolui, né, a transformação desse derrame no passar do tempo. Então, essa solução, a plataforma digital, né, ela baseada na detecção por satélite, utilizando algoritmos específicos, né, de uma análise avançada de inteligência artificial, que inclui a identificação da fonte, né, quando está associada a um barco, utilizando o sistema automático de identificação e capaz de fazer a previsão da trajetória. Nesse slide, podemos ver na esquina superior direita uma imagem do satélite radar, né? Dá para ver que como se fosse uma fotografia com escalas de cinza, né? Nesse caso, né, que temos identificado pelo algoritmo de inteligência artificial é uma mancha que foi gerada por um barco. O barco está identificado, né, nessa fotografia, essa pequena fotografia, e a mancha azul é o polígono, né, desenhado pelo algoritmo, né, identificando aí onde está a mancha de contaminação. Na foto inferior é uma imagem de um satélite óptico, né? Também tem uma embarcação, né, envolvida, né, que está aqui perfeitamente indicada onde saem os dados da embarcação. Essa mancha azul seria a mancha de contaminação, né, identificada pelo algoritmo de inteligência artificial. Essa solução, ela, né, fornece a detecção precoce e a previsão da trajetória, né? E foi premiada pela Agência Espacial Europeia em 2020. Outro serviço que pode ser, né, contratado como serviço adicional ou utilizado, né, em alguns casos específicos, é a previsão da deriva da mancha, né, da contaminação. É realizada através de uma associação com o Centro Euromediterrâneo estou confundindo com o português, perdão. Dou essa informação mais adiante. Bom, essa é a informação de valor, né, a proposta de valor oferecida pela plataforma, né? Uma redução muito importante nos custos, já que se utiliza imagens de satélites de livre acesso, né? 70% de melhora na previsão, né, já que utiliza algoritmos de inteligência artificial automática e treinada por especialistas, né, com muita experiência no campo. Pela primeira vez, se pode fornecer informação crucial a respeito das espessuras e do volume da mancha, já que utilizamos técnicas utilizando imagem de satélite óptico. Informação da fonte, né, através da utilização do sistema automático de identificação. Criamos uma plataforma muito amigável, muito intuitiva, muito fácil de utilizar, né, sem a necessidade de entender do assunto ou né, ser especialista, não, em um assunto realizado. Bueno. E essa capacidade de fazer a previsão também que é muito importante na hora da tomada de decisões, né, de onde mobilizar os meios, né, para conter esse acidente, o impacto.
Bom, aqui podemos ver, do lado superior esquerdo, uma imagem de satélite óptico, superior direito, uma imagem do satélite utilizando sensor radar, e no centro é uma análise histórico de um evento que aconteceu na Síria no ano passado, onde foram analisadas cerca de mais de 70 imagens em um mês e meio, né? Foi um estudo encomendado pela agência, não da Síria, agência ambiental. Vamos passar agora para a demonstração da ferramenta. Um momentinho. Que eu vou abrir a outra, né, compartilhar aqui a outra janela. Ok. Tudo bem, dá para ver direitinho? Pode dizer sim? Ok. Bom, então, como vocês podem observar, essa ferramenta ela é acessada através da utilização de uma página da internet, né? Não é necessário instalar nenhum aplicativo no computador, certo? Então, através de um usuário e de um código, você, né, facilmente pode entrar na ferramenta. Um momento. Nesse caso, né, que eu estou mostrando é uma demo, né, que foi criada para esse webinar, com alguns eventos que ocorreram em todo o mundo, tá, em diferentes momentos históricos. Então, nesse caso, né, no caso de um usuário, então, o que apareceria aqui seriam os eventos que estariam na sua zona de interesse, né? No caso, aqui temos algumas informações estatísticas sobre os eventos que foram detectados, né? Nesse caso, o número total de eventos, a área afetada e o volume de material, né, de óleo. Aqui algumas estatísticas em relação à fonte, tá? Agora vamos entrar em matéria. Eu vou mostrar alguns casos interessantes de uso, tá? Vou começar por um caso que ocorreu em Trinidad e Tobago no ano passado, né? Foi um acidente que ocorreu numa refinaria de petróleo. Tá? Então, o que estamos vendo aqui é uma imagem radar, né? Então, essa zona azul é a zona identificada pelo algoritmo como contaminação, né? Existem, né, casos em que essa discriminação ela não é tão simples, porque como vocês podem observar, aqui vemos outras pequenas manchas, né, mais escuras, que são fenômenos naturais, né? Então, esse sistema de inteligência artificial, ele foi treinada por analistas, né, que são muito experientes na matéria, né? Tivemos muito tempo trabalhando no campo, observando essas manchas. Então, ele tem, assim, alta capacidade de discriminar o que é contaminação e o que não é. Bom, então, essa imagem, ela foi tomada no dia 10 de agosto. Aqui nessa janela aqui à direita, podemos ver algumas informações sobre esse evento, né? Então, a posição, a data, a área, né, que cobre os volumes, nesse caso, o volume mínimo, e a classe, né? A classe é o tipo, a classificação, né? Nesse caso, está classificado como B, né? Por quê? Porque é uma imagem radar, ela foi tomada de noite e não temos uma imagem óptica para confirmar
né, através da aparência, eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, que isso realmente é certeza 100% de que é hidrocarboneto. Então, segundo a classificação, né, é muito provável que seja azeite, óleo mineral, né? Aqui a distância da costa e a informação sobre o tipo de satélite. Existe uma outra segunda imagem desse mesmo evento, né? Esse é no mesmo dia de noite, né? Já podemos ver aqui como a mancha ela foi se movendo, né? Ela foi derivando, né? De acordo com algumas características, né, meteorológicas. E um dia depois teve a sorte, né? A gente teve a sorte de ter essa imagem né, ótica, onde se pode ver com muito mais detalhe a costa, né? E ver que está associada a uma refinaria. Nessa plataforma podemos utilizar um mapa, também imagens de satélite para a costa, né? Porque muitas vezes é importante também identificar, por favor, né? Que é importante, são dados importantes também na hora de caracterizar a mancha, né? Bom, nesse caso, podemos observar diferentes colorações, né, nesse polígono. Porque na imagem óptica, ela é capaz de discriminar, através da aparência da mancha, quais são as zonas de maior espessura, né? Então, aqui nessa parte inferior, podemos ver em gráficos a zona afetada, né? Então, no caso, podemos ver aqui que em 2%, quase, né, 1,8% da área total da mancha está a maior parte do volume de hidrocarboneto, no caso, entre 70% e 75%, que é algo que ocorre normalmente nas manchas de hidrocarboneto, né? A grande concentração de material está nas zonas de maior espessura. Então, essa informação ela é crucial na hora do planejamento da limpeza, né, dos meios que vão se mobilizar para fazer essa limpeza do hidrocarboneto. Vou mostrar outro caso interessante, que também está relacionado com um acidente, com uma emergência, no Golfo do México. Nesse caso, o acidente ocorreu porque um furacão se aproximou muito à zona e gerou a ruptura de um pipeline, de um oleoduto. Então, aqui. Então, aqui vocês podem ver na imagem que também temos a discriminação das zonas de maior espessura, né, onde está a maior parte do volume da mancha, né, e fazendo uma sequenciação das imagens, podemos ver como que essa mancha vai evoluindo, né, conforme passa o passo do tempo. Aqui, essa imagem foi tirada, né, no 4º dia, depois do evento, né? Então, parecia, né, que já estava reduzindo, que já estava sendo solucionado o problema, mas uma semana depois, vemos que volta, né, a ter esse vazamento no oleoduto. Ok, eu vou falar agora de um caso também interessante, também relacionado com um acidente que ocorreu na costa do Peru.
foi uma plataforma desativada, que ocasionou esse vazamento. Eu vou colocar, vou buscar a primeira imagem, assim, pronto. Tá? Então, é uma imagem radar, né, escala de cinza. Esses pontinhos provavelmente serão plataformas, né? Então, ocorreu esse vazamento cerca de costa, perto da costa, né? Podendo, né, gerar desastres naturais bastante importantes, né? Se aproximam muito de costa, né? Aqui uma imagem ótica onde vemos, né, que realmente existe uma parte aí bastante espessa, com muito espessor, né, muito grosso, né. Se aproximamos um pouquinho mais, vocês podem ver, inclusive, né, na imagem ótica de satélite, podemos discriminar um pouco dessas aparências, né? Essas aparências estão determinadas no Acordo de Bonn, onde está feita a classificação desses espessores de acordo com essa aparência que tem, que se observa na superfície, que é detectada pelo satélite óptico. Ok. Então, vou comentar agora sobre tem um caso bastante interessante também que ocorreu em Fujairah, no Golfo de Oman. Pronto. Esse caso é bastante interessante e nesse caso podemos visualizar o modelo de deriva. Tá? Antes eu queria comentar que, né, em toda essa demonstração que eu estou fazendo, estamos utilizando imagens de satélite que são de livre acesso, né? A maioria delas são da Agência Espacial Europeia e algumas são da NASA. Mas, de acordo com o interesse, né, se pode contratar imagens, né, de outro tipo de satélite, né, mais precisas, mais precisas e dependendo um pouco do interesse e da zona, né, do mundo onde esteja a zona de interesse, a área do mundo onde esteja a zona de interesse, né. Esse evento de Fujairah, ele foi um evento que ocorreu faz pouco tempo também, e onde a mancha impactou a costa, né. Então, aqui no modelo a gente vai ver essa deriva da mancha, né, que parece que vai, né, se afastar da costa e depois ela impacta na costa, né. Foi feito um segmento, né, uma monitorização desse evento e onde foram ativados todos os planos de contingência e de limpeza, né, com o conhecimento, né, tendo toda essa informação, né, puderam fazer como uma previsão, né, desse desastre, digamos assim. Vamos ver se... Aí podemos ver, né, que praticamente toda a mancha, ela vai se aproximando, né, da costa, toda a contaminação. Tem outros casos de uso, né, às vezes relacionado com a violação do acordo MARPOL. Eu vou mostrar que tem também muito interessante. Agora o modelo já está rodando, vocês podem ver como a mancha vai impactando, né, uma zona portuária, uma zona muito importante, e com essa... né, que isso realmente aconteceu, né, foi comprovado e né, teve toda essa gestão dessa emergência. Bom, vamos ver agora um outro caso de uso relacionado com
com a violação do MARPOL, que é bastante interessante também. Nesse caso, vamos ver se carrega. Ah, cara, estava ancorado. Tá? Nesse caso, é um derramamento que está associado a uma embarcação, né? Aqui na Espanha, né, enquanto a legislação espanhola, né, tem alguns casos em que o derramamento de algumas substâncias está permitido, né, óleos vegetais e alguns tipos de óleos minerais, dependendo também da concentração. Agora, dentro de algumas condições, né, tem que estar a uma certa distância da costa. Então, esse era um trabalho que a gente fazia, um trabalho delicado, porque sempre tinha um barco, né, associado, então a informação que precisavam ser tirada aqui tinha que ser muito específicas e muito certeiras, né? Então, através da plataforma, podemos também aceder a essa informação, né? Acessar essa informação. Tanto temos a identificação do barco, né? Como temos o estudo, né, da mancha, caracterização da mancha com os volumes. Um momento. Okay. Né, caracterização da mancha, volume máximo mínimo, né, a área afetada. Nesse caso, como a imagem é ótica, né, temos uma classificação de A, ou seja, 100%, né, certeza que é derivado hidrocarboneto, né? Então, essa informação, ela é gerada não só, né, através da utilização do motor de inteligência artificial, senão também pelo teste de qualidade pelo analista, né, experimentado, com muita experiência, porque são muitos fatores, né, que são analisados para poder dar essa informação, tá? Né, tá relacionado também com o tipo de embarcação, a zona onde está, né, depende também da meteorologia e né, dessa leitura, né, dos sensores e dessa leitura dos sensores. Tem outro caso de uso interessante. Bom, esse mesmo caso de uso, temos uma mancha aqui no litoral do Brasil. Né, também foi uma infração MARPOL. Como vocês podem observar, muito perto de costa, né? No caso, aqui estamos, claro, pertinho de Salvador. No caso, a mancha se encontra a 400 quilômetros, mais ou menos, de Salvador, né? Uma mancha de 224 quilômetros, né? Não contaminação de 224 quilômetros. Então, às vezes, mesmo que o volume, né, não seja tão grande, né, mas o fato da mancha estar perto de costa, né, pode gerar um impacto tremendo, né, ou muito importante, principalmente dependendo da zona onde impactar, né. Então, nesse caso, é uma imagem radar, né, vemos que a classificação dela é B, né, porque não temos, né, não podemos fazer o estudo com a imagem ótica, né, mas pela aparência, né, e utilizando a nossa experiência, pela aparência que tem na imagem, ela foi classificada como B, ou seja, existe uma grande probabilidade de que seja óleo mineral. Tá? Teve outro caso parecido com esse, só que foi bem perto de costa, que a mancha chegou a impactar aqui na costa da Califórnia. Perto de Long Island, que foi bastante importante, assim, um impacto, né? Porque estava muito perto de uma zona, uma reserva ecológica, né? Uma zona muito turística também. E foi uma mancha que
né? Ela foi largada, eram 4 quilômetros de mancha, mas muito perto de costa, né? Então, claro, esse tipo de informação na hora de principalmente, né, no segmento, na monitorização da mancha, na hora de tomar decisões, né, rapidamente para minimizar os impactos, assim, é muito importante. Eu acho que, por minha parte, é suficiente, né? Eu acho que, para não ficar muito pesado, já se alguém tiver alguma dúvida ou tiver um interesse especial em algum caso de uso, poderíamos, né, deixar para as perguntas. Muito obrigado, Isabela. A verdade é que com os exemplos que você mostrou, acho que temos uma variedade suficiente para fazer uma ideia das possibilidades que tem essa ferramenta. Bom, há algumas perguntas no chat. Si parece bem, pues passamos a comentar. A primeira delas é referente a como a presença de nuvens pode afetar ou impactar na visualização da mancha, não? Eu respondo, Pablo. Vale. No caso como eu comentei antes, né, no caso das imagens radar, né, ele é capaz de ver através das nuvens, né, então somos capazes de determinar, né, fazer todo esse estudo da área e fazer um segmento também, sempre que temos esse tipo de imagem. Já no caso das imagens de óptico, sim, que elas são afetadas pelas nuvens, então depende um pouco da zona, né, de interesse, depende das condições do dia, né, do dia de interesse. Perfeito. Bom, temos outra que faço em espanhol porque a pessoa fez em espanhol. Considerando que todo derrame tiene implicaciones legales, con leyes ambientales, las imágenes pueden ser utilizadas como una evidencia legal en caso de algún litigio. Absolutamente. Sí, la respuesta breve y concisa es sí, y de hecho se utiliza. Tanto la Agencia Española Medioambiental como a nivel europeo, las imágenes de satélites son pruebas únicas y exclusivas de evidencias para evidenciar, valga la redundancia, un derrame de hidrocarburo. Nosotros lo hemos hecho desde Salvamento Marítimo. Obrigado, Pablo. Bom, temos algumas outras. Uma delas é que, bom, a pessoa coloca que sua empresa, se sua empresa agora mesmo tiver uma emergência, como poderia ser ativado o serviço? En nuestro caso, Inerco es nuestro prime contractor en Brasil y Portugal, así que accediendo a los contactos de Inerco, que tendréis al final, me imagino, de aquí, podemos activar el servicio en cuestión de minutos. Si hay una emergencia, ese mismo día ponemos a un equipo H24 a trabajar. Bien, Isabela, se não importa, podes colocar a última slide da apresentação, onde aparecem os contatos principais, ok? Bom, temos outra pergunta que é, bom, se ativamos esse serviço, que frequência, como é a dinâmica de apresentação de resultados ou de obter resultados para poder tomar decisões? Bien, como ha explicado antes Isabela, lo primero que se hace es definir cuáles los satélites que mejor pasan y los próximos imágenes que vamos a poder tomar en la zona afectada, y a partir de ahí, siempre previa autorización y coordinación con el cliente, vamos a ir tomando todas las imágenes disponibles que haya por la zona. En principio podríamos ir contando con depende
dónde ocurre el derrame, podemos tener más o menos revisitas porque los satélites tienen una mecánica orbital, pero podríamos tener 2, 3, 4 imágenes al día incluso en situaciones de emergencia. Un segundo. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta? Voy a intentar colocar ahí. Ok. Por ejemplo, é uma autoridade portuária, uma organização portuária que bom, afinal presta serviço a uma comunidade portuária com distintas empresas e tudo mais. ¿Qué tipo de servicio podría ser sugerido para una autoridad portuaria? Para unidades portuarias, para puertos o assets específicos, como pueden ser a lo mejor plataformas fijas, lo ideal es establecer un área de monitorización, un área de interés fija y a partir de ahí definir con el cliente, acordar con el cliente cuál sería la revisita deseada. Idealmente, trataríamos de establecer un sistema proactivo para asegurarnos de tener, por un lado, una respuesta inmediata en caso de que se produzca un accidente y, por otro lado, también tener métricas medioambientales. Al final, los KPIs que todos los organismos, tanto públicos como privados, debemos tener para de alguna manera afianzar las buenas prácticas medioambientales. Esos dos parámetros, respuesta de emergencia y métricas medioambientales, se puede obtener con una revisita media de cualquier zona. Ok. Una empresa, o caso es de una empresa que realiza servicios de operaciones de drilling en plataformas, que al final puede ser algo, digamos, temporal, con una duración determinada. ¿Puede ser ese servicio contratado también, o cómo es la fórmula para contratar esos servicios? ¿Puede ser por tiempo o es por usuario? ¿Es una suscripción anual? ¿Cómo es ese servicio? Exacto, al final nosotros tratamos de ser muy adaptables a las necesidades del cliente. Si, por ejemplo, cuando trabajamos con una agencia medioambiental, como en este caso nosotros trabajamos para la agencia medioambiental de Fujairah en Emiratos Árabes, en esos casos pues establecemos como un contrato anual de recurrencia y monitorización proactiva, 2, 3 imágenes a la semana. Pero en caso de una acción específica, como puede ser una campaña de drilling durante varias semanas consecutivas, diseñamos un plan específico de monitorización intensiva, monitorizando la zona de operaciones 1 o 2 veces al día, y generamos también algo que es muy interesante, que es un hazard mapping. Se hace un estudio histórico, un análisis teniendo en cuenta el histórico de corrientes y vientos de la zona para tener a priori información de cuáles son las zonas más probables hacia donde va a dirigirse el hidrocarburo en caso de un derrame. Es lo que nosotros llamamos hazard mapping y empezamos a trabajar sobre eso para poder saber cuáles van a ser las zonas más afectadas en caso de tener una emergencia. Ok, otra pregunta. Cuestionan si el modelo de trayectoria está reconocido y validado, o de quién garantiza o da soporte a ese modelo. Absolutamente. El modelo de deriva que nosotros utilizamos y tenemos implementado, que hemos enseñado en la demostración, es el modelo MEDESLIC 2. Lo implementa y lo ingesta en nuestra plataforma un instituto italiano de investigación, CMCC, el Centro de Investigación para el Cambio Climático en Italia, está en Lecce, y es un modelo ampliamente contrastado por papers científicos. La siguiente dificultad a la hora de establecer unos buenos modelos de deriva son los datos, porque no solo importa el modelo, sino los datos de corriente y deriva. En ese sentido, bueno, se utilizan para el sistema global, para el sistema mundial, se utilizan modelos globales
que tiene una resolución media porque tiene una cobertura oceánica mundial. Entonces, ahí utilizamos modelos de 5 o 7 kilómetros de malla. Pero este mismo instituto puede definir, lo tenemos hecho para algunos clientes, modelos de muy alta resolución, 50 metros de separación en los datos de viento y corriente que utilizamos. Entonces, la predicción va a ser mucho más veraz. Podemos tener mucha más precisión en zonas concretas, en zonas pequeñas. Ok, y tenemos una última. Estou interessado em conhecer informações históricas de derrame que tivemos em nossas instalações no ano 2005. É possível conseguir informações dessa data? Que possibilidades temos em quanto às informações? No es 2005, ya nos vamos un poquito antiguo, pero sí, existe la posibilidad. Hubo un cambio de paradigma en el sector espacial en 2009. La NASA, la Agencia Espacial Norteamericana, decidió liberalizar, poner a libre disposición todos los datos históricos de sus satélites. Y pocos años después, la Agencia Espacial Europea hizo exactamente lo mismo. Entonces, a día de hoy, todos los datos que tenemos, tanto de la NASA como de la European Space Agency, son de libre disposición. Por eso también hoy hemos podido hacer esta demostración, son sus datos. Podemos bucear en el archivo. Está claro que hace casi 20 años no teníamos la misma revisita y la misma capacidad de monitorización que tenemos ahora, pero seguro que algo podemos encontrar. De todas maneras, siempre recomendamos a los clientes que para poder tener datos, siempre es mucho más interesante poder tener los datos a priori. Es decir, si yo me aseguro que estoy vigilando una zona varias veces a la semana, en caso de tener un vertido, será mucho más probable detectar la fuente. Por ejemplo, en el vertido de Brasil, tan desgraciado que tuvimos en 2019, bueno, al no haber un sistema de monitorización implementado de forma muy recurrente en la zona, fue muy complicado. De hecho, todavía existen grandes incertidumbres acerca de cuál pudo ser la fuente del origen de ese vertido. Si sabemos a priori, por ejemplo, la Agencia Europea de Seguridad Marítima tiene establecido un sistema, se llama CleanSeaNet, y asegura una revisión muy alta en todos los países europeos. Si exportamos ese modelo a otros países, podremos identificar y recrear los eventos con mucha más fidelidad. Ok, e uma última que apareceu ao final. Seria possível acessar ou assistir a um tipo de demonstração para uma zona específica ou alguma instalação? Como seria isso? Sí, absolutamente. Es un modelo que utilizamos con casi todos nuestros clientes. Como confiamos muchísimo en nuestra tecnología, siempre hacemos una primera implantación del sistema, una pequeña prueba de sistema de nosotros aconsejamos 3 meses porque así se ve y se puede uno acostumbrar a la tecnología. Y una vez pasados esos periodos de validación y verificación por parte del cliente, entonces se decide cuál va a ser el sistema definitivo. Pero siempre aconsejamos hacer una prueba piloto, una prueba de concepto para que el cliente entienda muy bien cómo funciona la tecnología. Ok, perfecto. Pues en principio no tenemos más preguntas, ¿verdad? Que finalmente fueron varias muy interesantes preguntas que hicieron nuestros asistentes. Simplemente lembrar que estamos a disposición de todos ustedes para poder resolver dudas en cualquier momento. Aí na tela podem olhar e consultar os dados de contacto. No tanto, vamos a fazer a distribuição a todos os asistentes e também a todo aquele que não pude por alguma razão. Vamos fazer uma distribuição da apresentação e do vídeo, um link ao vídeo para que puedan pues consultar en cualquier momento. Y simplemente agradecer, muito obrigado a todos pela sua presencia, pelas questões y
e demais. É só dizer que estamos à sua disposição, que tenha um muito bom dia de trabalho e que esperamos poder colaborar com todos vocês em algum momento. Se não há nada mais, inicialmente pues damos por finalizada a missão do webinar. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.